tentar ao máximo ser menos estressada. Mas se tem algum médico nos assistindo também, fala conosco para nos ajudar aí. Mas algumas cirurgias feitas de transplante de órgãos, a Mari vai fazer um transplante de rim, por exemplo. A gente sempre pensa, a pessoa não pode estar gripada, tem que estar com um sistema imunológico bom e tal. E sim, de fato. Só que no momento de algumas cirurgias de transplante, é injetado glicocorticoide, que é como se fosse um receptor do cortisol. Porque, gente, olha isso. Quando a pessoa recebe, então, esse glicocorticoide, que vai ir lá, né, junto com o cortisol, o receptor, vai baixar a imunidade. Olha que interessante. Se baixa a imunidade do meu corpo, o que vai acontecer? É menos provável que haja rejeição no novo órgão. Por quê? Eu não vou ter sistema imunológico para combater aquele corpo estranho que é o novo órgão, né? Então, pensa só, se em alguma cirurgia de transplante é injetado como se fosse o hormônio do estresse, para baixar a imunidade e não haver maior rejeição, imagina a gente sempre estressado todo tempo, todo dia. Nossa imunidade vai lá embaixo. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes que estão sempre doentes, sempre doentes, sempre doentes. Muitas vezes está relacionado ao quê? Ao cortisol. Ao cortisol. Ao cortisol, que é o estresse. Então, o cortisol ele faz isso. O cortisol é gerado nas glândulas adrenais, né? Uhum. Então, esse cortisol ele vai aumentar a tua energia, vai reduzir a resposta inflamatória e imunológica do teu corpo. Por isso, porque a resposta inflamatória é em cima da resposta imunológica. Por isso que o corpo ele fica tão sensível. Por isso que a pessoa que está num estresse contínuo, ela começa a ter alergias, ela começa a desenvolver outras doenças que não estão diretamente assim relacionado a alguma outra doença mais grave, mas é só o estresse. Então, como ele baixa a imunidade, tu pode ter dores de barriga, tu pode ficar gripado mais fácil, tu pode ter doenças alérgicas de pele por causa dessa redução do processo inflamatório e da resposta imunológica. Então, ele influencia também no ciclo circadiano. O que é essa coisa aí? O ciclo circadiano é o processo de sono que tu tem. Então, teu relógio biológico. Teu relógio biológico, o horário que tu vai dormir, quantas horas tu dorme, a hora que tu vai acordar. Ele desregula esse ciclo. Por isso que muitas vezes a pessoa vai deitar e não consegue dormir, fica rolando de um lado, fica rolando do outro, fica pensando em tudo que é coisa que aconteceu durante o dia, demora para dormir. Quando dorme, acorda no meio da noite, depois não consegue voltar a dormir de novo. Ou sono não de qualidade, né? Ou acorda antes e depois não consegue mais voltar a dormir. Então ele desregula todo esse ciclo aí. O cortisol faz isso, né? E o mais grave que o cortisol faz é diminuir o nível de serotonina do teu corpo. Nossa. Quando tu reduz o nível, por quê? Porque é a serotonina que regula o cortisol. Se o cortisol está sempre lá a milhão, sempre fomentando, sempre a milhão, o que acontece? A serotonina vai tentando e tu vai gastando a serotonina para reduzir o cortisol e não consegue. E tu está sempre gerando mais cortisol e a serotonina tentando e não consegue. Chega um nível que ela baixa. E quando baixa mais, entra no estresse crônico que o Robson estava falando. Que daí o que acontece? Por causa do estresse, tu pode entrar em depressão.